Aí. Perguntas da semana passada. Racionalização. Tranquilo? Né? Tá bom. Vamos adiante então? Então vamos. Hoje nós vamos falar sobre medo e morte. Ok? Vamos lá? Diz aí a Joana de Ângeles. Os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar o que é a sua fatalidade. Fatores ponderáveis, porém, respondem pelos estados fóbicos do ser, desde os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, responsáveis pelas desarmonias variadas, até os fenômenos de natureza psicológica, decorrentes dos conflitos vivenciados pela mãe gestante, reacionária à concepção, tensa ante a responsabilidade, amargurada pelas incertezas e os insucessos do parto, e predominando os choques pós-natais, quando o ser é retirado do aconchego intrauterino, onde se sente seguro, e colocado em meio hostil, no qual tudo parece ameaçar-lhe a frágil existência. Então ela está falando sobre o medo. Onde o medo poderia surgir? Qual poderia ser as possíveis causas dos estados fóbicos, né? E aí ela dá, nesse contexto aqui, que ela falou de medo em outros livros, mas aqui ela dá um enfoque um pouquinho maior à gestação, né? A importância que tem a gestação, porque aqui ela coloca o estado emocional da mãe, que interfere diretamente sobre a criança, né? Lembrem-se de que o espírito que está encarnando, ele não está ausente. Lembra do capítulo 13 do Missionários da Luz, que é a encarnação do Sigismundo? Então lá o André Luiz nos deu passo a passo de um processo reencarnatório. E lá a gente viu que o Sigismundo ele foi perdendo a consciência paulatinamente, não foi assim? Devagarzinho ele foi perdendo a consciência até o momento em que a concepção ocorre, e aí o processo reencarnatório se conclui naquele momento, porque ele ainda vai se estender pela gestação toda até se afirmar no momento do nascimento. O fato do espírito reencarnante estar inconsciente, vamos colocar esse inconsciente entre aspas, não significa que ele esteja ausente das percepções do ambiente onde ele está colocado. E ele tem uma ligação muito forte com a mãe, porque praticamente perispírito a perispírito. A mãe exerce sobre a criança uma influência muito grande, tá? Não estou tirando os pais da reta, não, mas a mãe tem uma interferência grande também, tá? Então, o que ela nos diz em relação a possíveis medos que venham a atingir o espírito reencarnante? O estado emocional da mãe em relação à sua própria gestação, e ela coloca alguns exemplos, né? Quais, por exemplo, alguma desarmonia, ela não queria estar grávida naquele momento, tensa em relação a todas as responsabilidades que a maternidade traz, né? O que mais que ela coloca aí? As incertezas que podem existir, as mais diversas, né? Aí cada pessoa vai girar em torno do seu pensamento as suas dificuldades em relação à gestação, né? Então, a maneira como a mãe, aqui especificamente tratada pela Joana de Ângeles, ela conduzir a sua gestação
no sentido psicológico, emocional, vai interferir diretamente na criança, tá? Lembrando sempre de que esse espírito reencarnante não é desconhecido à mãe, né? E muito menos ao pai. Então esse espírito já conhece a sua gestante, vamos dizer assim, tá? Então, às vezes pode estar aí a raiz de alguns problemas fóbicos, tá? A psicologia, o Freud descobriu isso quando ele, ajudando e trabalhando com os pacientes dele, ele descobriu que muitos dos problemas psicológicos dos pacientes dele vinham lá do período gestacional. Só que o Freud tinha um entendimento material, ele não tinha um entendimento espiritual como se tem hoje, né? Então ele jogou tudo a cargo da libido, ele jogou uma série de traumas, tanto que ao fazer a hipnose da pessoa fóbica, às vezes ela voltava lá na gestação, num fato marcante, num fato em que ela percebeu uma parte mais tensa em relação à mãe e assim sucessivamente, tá bom? O Raul Teixeira tem uma palestra dele que infelizmente eu não me lembro o nome, que eu assisti há muito tempo atrás, onde ele fala exatamente sobre isso, a gestação e como é esse relacionamento entre espírito de mãe e o reencarnante, sendo que é uma relação muito próxima, tá? Então, quando vocês estiverem gestantes não, né? Quando vocês tiverem alguém próximo a Tosana Gilda, né? Está a caminho, né? Alexandre, quem sabe? Beleza, sei lá. Mas se conhecermos alguém que esteja no estado, né, gestacional e que esteja passando por alguma dificuldade consigo mesma, que a gente possa tentar ajudar essa pessoa a que ela abrande um pouco os seus temores, tá? Porque isso vai ajudar diretamente ao espírito que está sob a influência desta pessoa, para que talvez lá na frente ela não desenvolva algum probleminha fóbico que possa se estender por bom tempo da existência dela, tá? Claro que, vejam, esta é uma possibilidade, ela não está dizendo que todo fato, toda pessoa que tem um transtorno de fobia, a origem esteja aqui. Não. Essa é uma possibilidade. Tá? É uma possibilidade. Maurício, mas então é possível que o espírito não se afete com essas incertezas da mãe? Pode, só que aí você tem que ter um espírito moralmente muito mais evoluído do que ela. Porque hoje a gente vê muito adolescente na escola grávida, né? Meninas mesmo, assim, então, de 12 anos, né? 13, 14, 15 anos, tem muita adolescente grávida. Isso. Provavelmente, vamos dizer, todas não queriam estar nessa situação. Então, as crianças, os filhos, alguns podem não ser afetados, vamos dizer assim. Depende de quem está vindo. Depende de quem está vindo. Mas, como se diz? Mas eles não sabiam na espiritualidade que viriam nessas condições? Sabiam. Eu também. Porque uma reencarnação não é uma coisa tão simples, né? Você esquece, né? Você esquece, mas veja o Sigismundo, por exemplo, né? As expectativas que ele tinha para a reencarnação. Então tem muitos espíritos que estão assim, tendo uma oportunidade valiosa nas suas reencarnações e mesmo depois daquela conversa toda que a gente estudou lá no livro do Hermínio Miranda, lembra? Nossos Filhos são Espíritos, mesmo depois daquela conversa toda, ainda pode ficar alguma apreensão em relação a como os meus futuros pais vão trabalhar com isso. Será que eles vão assumir os compromissos que assumiram comigo? Será que eles vão conseguir levar isso adiante? Será que eles não vão mudar de ideia no meio do caminho?
Pode ser que combinaram de ele ser filho do casal, mas aí o casal resolve não ter filhos, pode acontecer. Então é uma expectativa realmente muito angustiante para alguns espíritos, né? Agora uma coisa eu falei isso inclusive na preleção de sábado, até ela usou o termo fatalidade. Não existe fatalidade, ou seja, não existe aquela coisa que aconteceu por sei lá o quê. Então, se uma mãe, seja que idade for, tem a possibilidade de ter um filho, esse filho tem ligações com ela obrigatoriamente. Isso. Igual, né, de uma criança, né, com 12 anos está grávida. Foi feita essa programação para ela engravidar realmente aos 12? Ou, por exemplo, daí adiantada, como ela se adiantou aqui na Terra, daí é adiantada essa encarnação desse filho dela? Não existe programação para você ter uma gestação nessa idade. Né? Então as coisas às vezes têm que ser trabalhadas. Porque vejam assim, a encarnação está planejada. Só que essa encarnação ela não é rígida. Até que o Kardec, conversando com os espíritos, o espírito explicou para o Kardec que fatalidade é o momento em que você aceita a tua encarnação. Não tem como você voltar para trás depois. Né? Aí a coisa vai se desenvolver. Mas às vezes você pode ir mudando esse processo todo. Né? Então, o que a espiritualidade vai fazer? Ela vai corrigir desvios feitos por nós mesmos. Né? Tá? Então, não pensem assim que tudo está sem... a situação está sem condução espiritual. Isso não existe. Isso não existe. Hoje eu fui no doutor Emílio fazer carteirinha para mim na oficina. Tinha um menino de 12 anos lá para fazer exame. Gente, mas deu uma tristeza tão grande. Eu vi minha sobrinha, né? Tenho sobrinho, tudo nessa idade, assim. Mas uma menininha, sozinha, fazendo. Daí, né, eu fiquei sabendo, porque enquanto eu estava vendo, o doutor Emílio chamou, ela entrou lá, né? Daí, que a moça contou a idade dela e tudo assim. Mas, gente do céu, não pela gravidez, mas ela está sozinha ali, né? Porque nessa hora, pela idade dela, nessa hora ela quer a mãe. Né? Na idade que ela tinha ali, ela queria a mãe, e no fim ela estava sozinha, entrando no consultório do doutor Emílio. Pois é. Bom, então, entendido isso, que há a possibilidade de se criar um processo de medo nessa situação. Tá? Mas, repito, não que tudo seja isso. Ok? Tá? Há outras Quer circunstâncias. dizer que o amparo espiritual, para ela, está sendo realizado. Sempre. Quer dizer que ela não está sozinha. Não. Espiritualmente. Não, porque aquele espírito reencarnante, ele tem um projeto de vida evolutiva e lógico que a espiritualidade vai conduzindo esse processo todo, respeitando o livre-arbítrio de todo mundo, mas todo mundo tem amparo. Não existe nenhum processo que vá adiante sem uma retaguarda espiritual. Se nós vamos ouvir ou não o que eles querem nos ajudar, aí é responsabilidade nossa. Então, se eles desejam e eles nos orientam a irmos para determinado lado, e se a gente decide para outro, aí eles aceitam a nossa escolha e vão nos ajudar a trilhar esse caminho. E nos ajudar a suportar as consequências das nossas escolhas. Ok? Tá? Vamos adiante. Podem-se assinalar ainda outros fatores, quais os de natureza psicogênica, como de caráter preponderante na formação patológica dos comportamentos fóbicos. Tá? Essa natureza psicogênica são as doenças de origem psiquiátrica e tudo mais. Né? Então, existem enfermidades que são fóbicas. Tá?
ela fala lá no primeiro parágrafo de que existem alguns distúrbios que são gerados por distúrbios, olha só que frase horrorosa, distúrbios que são criados por distúrbios, pelo quimismo cerebral, né? Então, as substâncias químicas, os neurotransmissores responsáveis por trabalhar as informações do cérebro, por algum motivo, eles mudam aumentam ou diminuem, e isso tem interferência direta em como se é processada a informação. Tá? Agora, por que esse quimismo muda? Sempre é o espírito. Né? Então, se alguma coisa no quimismo cerebral está alterado, alguma coisa no espírito existe que está alterando esse quimismo. Tá? A não ser que ele já tenha encarnado com esta dificuldade em função de um planejamento reencarnatório. Não necessariamente da mãe. Não, isso não tem nada a ver com a mãe, inclusive. Então a gente pode, durante a vida, ir mudando, devido ao pensamento que a gente tem, a gente pode mudar o quimismo do cérebro. Né? Os neurotransmissores a gente muda em função do quanto a gente pensa, positivo ou negativo. Né? Tá? E de tanto pensar em tal coisa, a gente muda definitivamente. Aí vamos precisar de remédio para o resto da vida. Né? Oi? Nada de vai haver na vida. Ah, outro fator agora que ela vai lembrar, ó, a educação no lar. A mãe dominadora e o pai negligente, ou reciprocamente, ou seja, o contrário, né? Não raro esmagam a personalidade do educando durante o trânsito infantil. São inumeráveis os fatores preponderantes como predisponentes nas psicopatologias do medo, responsáveis por estados lamentáveis da criatura. Tá? Agora, então, é um outro fator, é o pós-nascimento. É a fase da infância, da gestação até lá os 7, 8 anos de idade, onde o espírito é maleável para receber informação. Né? Então, às vezes, a mãe ou o pai são exageradamente castradores, duros, generais. Né? Isso pode trazer algum problema futuro em relação ao medo. O contrário, ou a recíproca, também é verdadeira. Pais que são demais, que são, qual o termo que ela usa? Negligentes demais, também. Então lembram do Plenitude que nós estudamos alguns anos atrás, lembram do primeiro capítulo, o Buda, lembrado por Joana de Anjos, disse assim: qual é o melhor caminho da evolução, caro gafanhoto? O caminho do meio, nem lá e nem cá, não é? Então às vezes tem as mães que deixam seus filhos pimpolhos ajoelhados atrás da porta, ajoelhados no milho, trancado no quarto escuro, né? Diz que o homem do saco vai pegar, né? Ah, ó, você se comporta, senão eu vou te levar no dentista. Essa é a Chega é a sua vez. Você se comporta, senão eu vou te levar no dentista. Aí, o que acontece? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai precisar ir no dentista, né? Aí chega o coitadinho no dentista, e às vezes já é um adolescente, apavorado. Por quê? Porque isso incute. Medo, né? Né? E aí vem a paura, o monstro do dentista. Né? Então, às vezes, educar não é bem isso, né? Tá? Lógico que aqui não é o tema, né? Mas a gente não vai ser exageradamente castrador, mas também não exageradamente permissivo.
com a educação das crianças, né? O espírito reencarnante precisa entender certas coisas, e algumas coisas só poderão ser mostradas limitando ou dando uma certa liberdade, e assim sucessivamente, né? Tá? Então, como todos nós somos PhDs em mães e pais, né? A gente sabe lidar com isso. Nossa Senhora. Tá? Principalmente adolescentes. Principalmente adolescentes, né? Então aí é mais um fator de fobia, tá? Então a gente tem o quimismo cerebral, a gente tem os problemas de gestação em relação à postura da mãe, né? A gente tem ainda o que? As doenças, que aí então podem entrar nos quadros reencarnatórios das provas, né? E também temos aí a possibilidade da vivência no lar um pouco complicada, tá? Na fase infantil, certo? Na fase infantil, que é justamente a fase mais propícia para a mudança de comportamento do espírito reencarnante. Isso, Tá? que a hora que estava vendo isso aqui, que pensando sobre a gente tem quadros de crianças na escola, você mais do que eu isso, que apresentam assim algumas características de esquizofrenia. E às vezes os pais não detectam, né? Não percebem, não dão um limite, e isso vai acentuando. Entra aqui, mais ou menos? É porque você tem pais negligentes, né? Só que daí não vai entrar tanto na fome. É o que eu fiquei na dúvida, que não sei que é negligente. Não é negligente, não tem conhecimento, não tem estrutura. Ah, sim. Não, e às vezes até tem conhecimento, mas não aceita. Não, isso aí. Não aceita. É, os pais não aceitam que são. Que ele tem esse problema. Imagine, nosso filho tem isso hoje é casado. Porque acentua depois na adolescência, né? Mas tem criança na época da alfabetização que você já percebe que tem alguma coisa diferente. Entendeu? Sim. Isso na colocação da esquizofrenia. Sim. Também. Tudo bem até aí? Beleza? Insinua-se o medo de forma sutil. Ah, eu pulei? Oh, desculpa. São inumerados. Não falou não. Não, você já viu. Já leu sim. É a próxima. Viu? Vocês fazem favor de me atrapalhar. Vocês decidam o que quer. Ele não Vocês me atrapalhem, por favor. Insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica, tomando conta das paisagens da psique, como insegurança tormentosa, povoada de pesadelos hórridos que levam a alucinações e impulsos incontroláveis de fuga até mediante o concurso da morte. Com o tempo, alteram-se as condutas do paciente, apatia mórbida ou pavor contínuo, ambas de gravidade indiscutível, tá? Vejam que ela coloca o termo alternam-se, não é alteram-se. Está escrito o quê? Alternam-se. Então, você tem aqueles desequilíbrios de que você tem uma apatia e daqui a pouco você tem um pavor, né? Tá? Agora, isso não começa assim já. Isso já é um sintoma, Né? mais grave. Esse quadro já grave de medo, de pavor, de medo de tudo, de medo de todas as coisas que pode até caminhar lá para os síndromes, né? Ela está assim agora, mas ela chegou até isso. Ela vem num processo, muitas vezes, como lembrou o João de Ângeles, muito sutil, que passam às vezes até por coisas normais, né? Mas que passam também a ser coisas muito habituais, coisas assim muito rotineiras. A pessoa começa a mudar a rotina dela, começa a mudar a forma de viver. Então ela começa a evitar certos lugares, evitar pessoas, evitar isso, evitar aquilo, né? E isso não é bom. Não é? Vai se isolando de algumas coisas para
Entendeu? E inicia tudo por coisas, por sutilezas. Por sutilezas. Que às vezes cai no que vocês disseram. Pode começar e as pessoas não percebem. Né? E quem às vezes percebeu, não colaborou para tentar ajudar. Tá bom? Esse é um outro fator também. E aí também há um outro fator que não está aqui, mas que também é de relevância, que é a obsessão. Isso que eu ia falar, às vezes se encaixa isso aqui mesmo, nesses problemas espirituais, né? Ela coloca aqui. Você pode ter, algumas crianças têm, mas elas têm. Mas como elas vão ter, conforme vão crescendo, eles vai sumindo, vai, né? Agora, muitas crianças têm em função aos pais. Às vezes os obsessores não são das crianças, são dos pais. Só que como a criança é mais suscetível, ela tem, muitas vezes ela tem uma sensibilidade, consegue ouvir, perceber, sentir e ver. Então essas entidades se aproveitam dessa fragilidade infantil para atingir os pais. Então, o problema não é a criança, o problema é os pais. A gente teve um caso um tempo atrás que foi isso. Os pais vieram por causa da criança. O problema não era a criança, era os pais. As entidades tinham problemas com os pais, mas a criança é quem acabava recebendo toda a carga. Imaginem, coitado dessa pessoa. Né? E você pode ter obsessores em relação às crianças. Pode, mas aí também é papel do pais protegê-la. Mas eu não vejo espírito, como é que eu vou proteger o espírito? Ou você não sabe rezar, você não faz evangelho no lar, você não leva a criança para evangelização, você não vai tomar passe, você não vai no centro, você não reza, você não lê nada de bom. Ué, né? Tá? Ok? Então a gente pode colocar nesses quadros fóbicos também a presença de espíritos. Tá bom? Continuando. Na psicogênese, porém, dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser em espírito, peregrino que é de inumeráveis reencarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas da própria estrutura espiritual. Então aí nós temos mais um fator, que é a reencarnação. Aí vejam que ela diz o seguinte: comportamentos irregulares, atividades lesadoras, ações perversas ocultas que não foram desveladas, inscrevem-se na consciência profunda como necessidade de reparação, que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que os despertam, permitindo-lhes a imersão do inconsciente e passam a trabalhar o ser real, levando-o da insegurança inicial ao medo perturbador. Tá? Vamos por partes. O fator agora é o que? Reencarnação, certo? Fator reencarnatório. Por que fator reencarnatório? Porque a gente encarna, mas as nossas vidas passadas estão guardadas lá no consciente. Para que serve a encarnação? Passar férias? Assistir jogo? Aqui teria Reforma moral. que ele é um método para aprender, agir, educar-se, esperança e quando é reparando, quando se compromete negativamente. Isso aí. Tá, reencarnação é para evoluir. Alguém falou que a reencarnação é fácil? Não, né? Tá? Então, este processo
fóbico é uma das formas de reparação das existências anteriores. E ela aí nos dá alguns exemplos. Por exemplo, atitudes onde nós lesamos as pessoas. Lesamos materialmente ou lesamos moralmente. Causamos conturbação no meio, na vida alheia, tá? E isso não foi, usando o termo que ela usou, desvelada, ou seja, não foi descoberta e não foi justificada. Esse justificada no sentido não de você justificar uma falha, você não foi punido por ela, pela falha, você não respondeu pelo erro. E aí o que acontece? A gente fica louco de feliz, porque graças a Deus eu fiz aquela bobagem, ninguém percebeu, ninguém viu. Maravilha, maravilha não, porque existe quem? A chata da consciência. Porque daí o que a consciência faz? Ela registra aquilo e puxa para o domínio dela. E ela não deixa o indivíduo esquecer daquele fato há 300 anos atrás, mesmo ele estando encarnado outra vez. Por que ela não deixa? Porque ele tinha que ter respondido. Como ele não respondeu naquela época, como ele não assumiu a responsabilidade do ato mal feito naquela época, em algum momento ele tem que responder. Responderá, portanto, nesta encarnação. E a consciência vai cuidar para que isso ocorra. Só que daí a gente entra naquele conflito do que era e do que é. Não é? Então eu matei alguém. Exemplo hipotético. Eu matei alguém. Eu fico com aquele sentimento de que alguém vai fazer alguma coisa de mal para mim. Então eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de andar sozinho, porque parece que alguém vai me pegar. Sendo perseguido. Né? Que nem eu não sento de costas para a porta, em restaurante. Lembrei na hora que você começou a falar. Então, daí eu falo até para ele, eu devo ter dado uns tecos em alguém, numa outra encarnação, peguei o cara de costas. Porque, né? Mas assim, se eu precisar sentar de costas, sem problema, não tem problema. Mas eu prefiro sentar de frente na porta, sabe? Sei lá, né? Vai que, né? Vai que, né? Vai que eu fui um gangster da década de 20, né? Aquela coisa toda. Então, vocês vejam que alguns estados fóbicos é essa impressão de que alguém está vindo cobrar aquilo que eu fiz e não fui cobrado. Então isso pode gerar um conflito íntimo e aí você tem um quadro fóbico, que na realidade tem o objetivo de fazer com que a pessoa desperte. Né? Então vejam como nós criamos um mal e o próprio mal nos cura. Né? Não é? Fizemos o mal e o próprio mal feito vai fazer com que a gente se torne melhor. A gente viu isso no sábado, né? Na reunião de sábado à tarde. Que Deus não precisa nem se mexer muito. Ele tem a lei perfeita dele, está lá, eu fiz, errei. Então esse próprio erro teu vai te fazer melhorar. Vai. Né? Tá? Então, quais foram, para a gente não perder a conta, possíveis causas de estados fóbicos? Né? Distúrbios do quimismo cerebral, os problemas na gestação, os problemas psicogênicos das doenças, os problemas após o nascimento na educação em casa, depois e a reencarnação agora, a obsessão. Tá? São o que mesmo? Causas do medo. Do medo. Do medo. Tá? Ok? Não que todas elas estejam juntas. Possíveis casos. Possíveis. Não que todo caso de fobia seja
né? Tem essa origem. Às vezes a pessoa teve um trauma quando infância, né, Beth, com lagartixa. Ela não pode nem falar que ela já não levou nela, né? Teve um trauma com lagartixa e aí desenvolve paura de lagartixa, ou uma aranha, né? E assim vai. Porque quando eu criança foi picada por uma aranha, a lagartixa caiu na testa, e aí dá aquele desespero todo. Então é um trauma que a gente guarda e aí a gente fica meio... né? Tá? Outra coisa, viu? É bom lembrar o seguinte: apesar de a gente estar falando de medo, dos transtornos do medo, dos problemas que o medo dá, dos desequilíbrios que o medo nos oferece, o medo, numa dose certa, é muito positivo. Porque imagine se nós não tivéssemos medo de morrer. Não, filho, a primeira besteira que acontecesse é tchau. Né? Então, uma dose de medo equilibrada é interessante porque evita que a gente faça algumas besteiras. Tá? Então, tem coisas das outras encarnações que a gente tem um medinho de algumas coisas, é para a gente não fazer de novo. Tá? Não pula de bump jump. Não pula. Você já pulou de alguns lugares e acho melhor você não tentar pular de novo. Né? Não deu certo. Tá? Então, apesar de estarmos falando de que o medo é desequilibrador, mas em doses exatas, homeopáticas, ele tem a sua função. Tá bom? Adelante. A reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Inevitável a sua ocorrência. Ela funciona por automatismo da vida, com letra maiúscula, impondo as cargas de uma experiência na seguinte em mecanismo natural de evolução. Inscritos os códigos de justiça na consciência individual, representando a consciência cósmica, ninguém se lhe exime dos imperativos, por ser fenômeno automático e imediato. O que isso significa? Vocês lembram da TAR, da Lei de Ação e Reação? Tá? Lei de Ação e Reação não é que nem lei no Brasil. Não. A lei só te pega daqui a 15 anos, se te acharem. A lei de ação e reação, ela é imediata. Ela está constantemente trabalhando. Então, as coisas que fazemos, certas ou não, elas têm imediatamente implicações dentro da lei de ação e reação. E a consciência como guardiã disso. A consciência como guardiã disso. A consciência serviria de reparação, Maurício? De um jeito ou do outro, igual a gente está vendo sobre o medo, né? Você falou, o medo de você brincou de virar assim pela porta. Seria uma reparação você ter feito, ter feito alguma coisa no passado e agora de hoje em dia você tem medo de sentar. Mas a consciência cobra de você, você tem aquele medo, receio. Você sofre por aquilo, você não sabe o que é, você sofre. Seria uma reparação? A função da consciência é não deixar a gente esquecer. Não deixar a gente esquecer e nos dar o padrão do que é. Entenderam? Se a gente não tivesse consciência, a gente não teria esse vigilante que nos lembra sempre do que a gente fez. Né? E a gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter um padrão para as coisas. É a consciência que é esse padrão. Né? As coisas divinas estão aqui já. Tá? Então, se a gente não tivesse consciência, ninguém precisaria reparar nada, porque a gente não sentiria a necessidade de reparação. Como a gente está encarnado e ainda estamos numa fase evolutiva lá da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a gente ainda está na terceira ordem, que é a de baixo. A consciência age assim, ela nos gera conflito. Talvez em espíritos mais elevados a consciência os impulsione de outro jeito.
talvez o desejo de ajudar, talvez o desejo do trabalho, independente das consequências, de querer se colocar à disposição, talvez a consciência cobre deles isso. Vai, ajuda mais, trabalhe mais, sacrifique-se mais, doe-se mais, né? A nossa consciência ainda não, viu? Larga mão de comer, larga mão de fumar, larga mão de fazer assim, larga mão de falar mal da vida dos outros, entendeu? A nossa consciência ainda lida com as coisinhas, né? Consciência de espírito um pouquinho menor que nós já lida com algumas coisas. Algumas coisas mais bacanas, né? Tá? Mais importantes. Ela nos traz um desconforto. É o que a gente leu na sexta-feira retrasada, lá na mediunidade e consciência. A consciência, ela vai indo nos contraditórios. Você tem uma coisa boa e uma coisa ruim, você vai ter que escolher entre elas. E aí que a consciência te ajuda e você também vai desenvolvendo esse processo consciencial. Né? Tá? Onde que eu parei, secretário? A cada ação tem uma reação. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas a cada ação resulta uma reação semelhante, portadora da mesma intensidade vibratória. Da mesma intensidade vibratória. Então, quando eu penso, o retorno desse meu pensamento é da mesma intensidade vibratória. Não é isso que está escrito aí? Tá? Então é só fazer conta. A intensidade do meu pensamento emitido volta a mim a mesma intensidade e volta a mesma qualidade. Ok? Tá? Quando recalcado, o efeito ele assoma predominantemente, propiciando os estados de libertação ou sofrimento, conforme seja constituído o seu campo de energia. Entenderam isso? Libertação é melhorar. Sofrimento a pessoa está sofrendo dele. Mas assim, ó, uma ação, tá? Ela traz uma reação. A reação vem, o que eu faço com a reação? Vou usar o termo que está aí, eu recalco. Suprimo, escondo. Vai ficar lá para sempre? Não. Ele vem, porque é da lei que vem. Só que quando ele vem. Ele vem para te deixar desconfortável, para que você pense sobre aquilo, para que você trabalhe aquela situação e deseje mudar. Tá? No caso de libertação, são coisas boas. No caso de libertação, são coisas boas que você faz. Não, Você vai trabalhar com isso. sim, mas quando você não precisa recalcar coisas boas. Isso que eu achei estranho. Consequências boas não, aí são as consequências ruins. Mas até mesmo quando esse conflito vem, aí a escolha novamente é sua. Ou você sofre com aquilo, ou você se liberta daquilo. Ou você vai tentar recalcar de novo. Você assume o problema, você assume aquela situação e vai entender por que ela está lá, por que ela existe e vai trabalhar com isso positivamente, com otimismo. Sim, e vai buscar ajuda. Se não encontra ajuda ou não encontra em si próprio uma maneira de trabalhar com isso, vai buscar ajuda. Né? Vai a psicologia, vai conversar, vai trocar ideia para que alguém ajude a ver as coisas de um prisma diferente do que o nosso. Tá? Veja o que ela diz agora, que é o que você acabou de dizer, Rosa. Né? O autodescobrimento é a terapia salutar, para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se pode utilizar para a libertação. Então, aquele mal-estar que vem, eu preciso tentar entender de onde que ele vem.
Por que quando eu vejo uma lagartixa, me vem tudo isso? Né? Vamos tentar descobrir por que disso. E encontrar como é que eu posso trabalhar essa aversão para que eu possa conviver com as lagartixas lá de casa. A Beth já está ficando branca. Os bichos são pessoas. Começou a coçar já. São São pessoas. Então, como é que eu posso trabalhar, que instrumentos eu tenho para trabalhar com isso, para que eu possa conviver com essa lagartixa já de casa? Sem problema. Não tem problema não. Porque no fundo você vai ver que às vezes você vem que o sentimento faz mal para você porque você não perdoou. A gente tem que trabalhar isso, né? Ué? Você não perdoou ainda. Vem aquela coisa de se sentir mal, você pensa que você não é vingativo, você ainda. Você pensa que você é bonzinho. Você está lá passando mal porque sabe. Daí ela diz o seguinte, ó: conhecendo o fator responsável pelo medo, antepor-se-lhe-á, Mesócrates, né? A confiança nas causas positivas que resultarão em futuros equilíbrios de fácil aquisição. Ao lado das terapias acadêmicas, conforme a etiopatogenia do medo em que cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas. Ideações é você pensar em coisa boa, né? Da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro e a paz interior. Então tem muito recurso para tentar, além das terapias acadêmicas. Quais são as terapias acadêmicas? É a psicologia, a psiquiatria, tá? Mas além disso eu tenho o quê? Eu posso ter as terapias que podem me ajudar a trabalhar com otimismo, aumentar minha autoestima, meditar, preces, pensamentos elevados, buscar disciplinar o pensamento. Tudo isso vai colaborar para que as coisas possam se equilibrando, né? Tá? O medo é inimigo mórbido que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Né? Você entra em qualquer carro, mas chega um Fusca, não, o Fusca não entra, de jeito nenhum. Aí cata o cara, enfia dentro do Fusca, o cara tem uma síncope dentro do Fusca. Não é? Ué, por que nos outros carros você entra e no Fusca você não entra? Você tem que tentar encontrar uma lógica para isso, você tem que encontrar uma razão para isso, né? Lógico que o exemplo que eu dei foi estapafúrdio, não é verdade? Mas tem tantos medos que as pessoas têm que não tem lógica. Não tem o porquê ter medo de certas coisas. Aí vai se buscar conhecimento, buscar ajuda. E a doutrina espírita explica a maioria dos processos fóbicos, né? Por que alguém tem medo escuro? Às vezes, exemplos, né? Desencarnou uma masmorra, uma coisa, né? A pessoa tem medo de elevador. A pessoa tem medo de altura, que pode ter montanha-russa também qualquer um tem, né? Foi feito para ter medo, né? Tem medo de altura, pode ter caído de um lugar, pode ter se jogado de um lugar, pode ter sido jogado de um lugar, né? Medo de água, pode ter se afogado, pode ter se enterrado vivo, né? Então tem medo de lugar fechado, apertado, medo de muita gente, né? Aquelas batalhas medievais, que né? Você já viram aqueles filmes de batalha? Os caras vão correndo, estrombam tudo, junta todo mundo ali, você não sabe nada o que está acontecendo, e uma dessas você foi. Você não sabe nem o que, né?
Aí, lá na frente, você não consegue lidar com muita gente, entendeu? Então, você tem quadros reencarnatórios, né, dessas outras reencarnações. Então, Não, mas nesse caso não tem o que a pessoa fazer, né? ela tem que trabalhar com isso. Ela tem que ir devagarzinho e quebrando essas barreiras, entendeu? Quebrando essas barreiras. Continuemos? Entre as várias expressões de medo, ressalta o da morte, herança atávica dos arquétipos ancestrais, das religiões castradoras e temerárias, dos cultos bárbaros, das conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenharam no tecido social as impressões do temor, das punições eternas, para as consciências culpadas, dos horrores inomináveis que o ser humano não tem condições de digerir. O pavor da morte, às vezes patológico, afigura-se tão grave que a criatura se mata, a fim de não aguardar a morte. Olha que coisa. Tem certas coisas que não tem lógica. Tal o desespero. O medo tem esse problema, às vezes ele nos tira a razão, sabe? Ele nos deixa tão assim, fora de órbita, que a gente não raciocina. E às vezes fazemos coisas, né? Compreensivelmente, desde o momento da concepção, manifesta-se o fenômeno da transformação celular ou morte biológica. Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos, e tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Né? Você nasce, você começa a morrer. As célulazinhas vão se dividindo, o teu princípio vital começa a gastar. Não é? É claro que ninguém pensa isso, né? Ah, estou um dia mais próximo. Não. Mas porque a morte ainda nos aterroriza. Muitas vezes são as nossas lembranças das nossas reencarnações anteriores nos quadros aos quais a Joana de Ângeles lembra. As religiões antigas que pintavam a morte como uma coisa assim horrorosa, o inferno, o purgatório, o limbo, né? Os deuses nórdicos, né? Os sacrifícios que as pessoas faziam eram sacrificadas. Então a morte, ela teve uma conotação de sofrimento, teve uma conotação do desconhecido, da anulação. Isso grava na nossa cabeça séculos e séculos e séculos, né? Houveram civilizações passadas que pensavam diferente, que não tinham medo de morrer, né? Que não tinham medo de morrer, porque acreditavam na vida após a morte, viam isso com naturalidade, como Kardec e a doutrina espírita tenta nos mostrar hoje. Mas o que ficou dessas civilizações antigas? Né? A boa parte delas foi dominada por outros impérios, por outras civilizações que tinham essas ideias, né? Tinham essas ideias. A morte, como nós estamos vendo há 2000 anos, a morte como divertimento, a morte como maneira de fazer o outro sofrer, a morte como uma forma de vingança. A morte foi colocada no lugar onde ela não deveria, né? Ela deveria estar aqui, como a Joana de Ângeles fala, é algo natural. Esse esclarecimento é recente, né? Assim, aberto. Sim. Porque se você for lembrar dos egípcios, daquelas civilizações que era muito deles, né? Sim. Não era uma coisa para todo mundo. Sim. Né? O espiritismo trouxe para todo mundo. Exatamente. Tá? Então assim, né? Ó, todo mundo, né, vai caminhando uma boa, tranquilo. As células vão morrendo, daqui a pouco elas já não se regeneram mais, umas ruguinhas aparecem. Né? E assim nós vamos. Os cabelos caem. Não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo.
Na vilegiatura da evolução dos seres, o esquecimento do fenômeno, de maneira alguma, pode ser considerado como desconhecido pelo espírito, que já o vivenciou antes. Quantas vezes nós já morremos? Quantas vezes nós já morremos? Mas nós não lembramos. Né? Pode ser que a gente tenha morrido de morte morrida, pode ser que a gente tenha morrido de morte matada. Né? Sabemos. Um aprofundamento mental demonstra que a morte não dói, não apavora, mas o estado psicológico de cada um em relação à mesma transfere as impressões íntimas para o exterior, dando curso às manifestações aparvalhantes. Então, se a pessoa for acostumada, educada, a de que a morte é terrível, ela vai entrar em parafuso mesmo. Se ela for educada, acostumada a ver a morte como algo natural, o próprio momento da morte para ela será muito mais tranquilo. O desenlace será mais tranquilo. Porque morrer, ela diz que não dói, e não dói mesmo. Ou seja, o rompimento dos laços espirituais, isso não tem significado de dor. Né? Então, isso a gente já sabe com o Espiritismo há muito tempo. É como a gente pensa a morte. Né? E tudo que envolve a morte. Roxo, vela, funerária, velório. Né? A gente pensa nisso. Quando você fala em morte, você pensa nisso. Mas é nisso que tem que pensar? Não, tem que pensar o quê? Na vida espiritual, você tem que pensar em nosso lar. Você tem que pensar, né? Nosso lar, você tem que pensar na espiritualidade, na liberdade do espírito. Tem que ter pensamento positivo até na morte. Até na morte. Verdade. Até na morte. Principalmente. É que, vejam, algumas pessoas, elas vão envelhecendo e elas não conseguem trabalhar direito com isso, com o envelhecimento. Tá? Por causa da morte próxima, a coisa de você ir envelhecendo, que a ideia de você estar chegando perto da morte. Né? E também algumas pessoas não aceitam envelhecer. Aí você complica um pouco mais a história, porque além de você ter medo de morrer, você também não quer envelhecer. Mas como é que faz? Vai ver? Cirurgia plástica? Até quando? Né? Chega um ponto em que o limite já deu. Não vai mais. Muitas pessoas, como eu conversei já com uma senhora, ela se conformou com a morte. Ela falou assim: filho, eu já perdi todas minhas amigas, já foram, morreram. Só tá eu aqui, eu tô minha vizinha, estou dando trabalho. É até bom eu morrer mesmo. Você vê que ela estava transformada ali já, né? Não estava nem com medo da morte. Você vê pelo contrário, né? Que você falou, se ela não morrer, a pessoa vai vendo que ela está acabando a própria vida dele. E ela vai se desligando automaticamente, mesmo que seja uma velhice, né? Então, o pensamento é fundamental nessas situações. Sim. Onde que eu parei, secretário? A psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, entrando no corpo, reencarnação, e dele saindo, desencarnação. Da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhe são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. Hoje eu sou homem, daqui a pouco não preciso ser, serei mulher, e assim sucessivamente. Serei lindo na próxima encarnação, não sei, quem sabe? Né? Cabeludo. O simples hábito de dormir quando se mergulha na inconsciência relativa é uma experiência de morte, que deve servir de padrão comparativo para o fim do processo biológico. Né? A gente morre todo dia. É mais ou menos aquilo. Né? A hora que você vê, você já foi. Estou lá, do lado lá.
Conforme o eu profundo considere a morte, povoando-a de incertezas, gênios do mal, quanta gente não põe na cabeça de que vai ser atormentada pelo diabo, por demônio, por obsessor, e assim por diante, né? Regiões punitivas, ó, o inferno, umbral, né? O aniquilamento vai desaparecer, dessa forma o enfrentará. O oposto igualmente se dá, vestindo a morte de esperança, de reencontros felizes, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar, ocorrerá o milagre da vida. Então é melhor você pensar que você vai encontrar com quem foi já mãe, pai, irmão, sei lá, né? Encontrar com essas pessoas, você vai encontrar com os amigos de outras encarnações, você vai encontrar com professores teus da espiritualidade que um dia te ensinaram algumas coisas e vão vir te receber. Tinha acho que era uma propaganda, você sabe, a propaganda era sendo de um filme, que era assim, tinha um senhor na cama, desencarnando, né? E aí a câmera pegava o quarto onde ele estava e algumas pessoas em torno dele. Aí a câmera saía dele e vinha para o corredor, vinha para o corredor, e aí lá no fim do corredor, o senhor que estava na cama correndo. E aí o pessoal vindo assim de braço aberto para ele, se jogando, fazendo tal coisa, né? A ideia seria essa, né? Seria essa, né? Ei, voltei! Se joga, né? Maurício, cheguei. Então, o medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. Falem para as pessoas que morte não existe. Falem para as pessoas que, mesmo que elas não acreditem, mesmo que elas olhem para a cara e falem, mas isso é bobagem que você está dizendo. Não digam, falem. Tem vida depois da morte, você vai continuar vivo, você vai encontrar as pessoas que já se foram. Você vai sarar dessa enfermidade, tudo vai melhorar, porque teu espírito vai se tornar livre e tudo mais. Ah, mas se ela não acreditar, tudo bem agora, mas quando ela passar do lado de lá, ela vai lembrar. Quando ela tiver em alguma situação, nossa, o fulano falou que não tem, a gente já ajuda. Eu falava com minha sogra. Isso não existe. Depois eu vou contar. Nosso aniversário. O pessoal vai contar pro vô, pra avó. Imagina, é uma bobagem. Opa, é verdade. Vamos terminar esse finzinho aqui, ó. Freud afirmava que o instinto da morte é superior ao de conservação da vida, o que é perfeitamente natural, tendo-se em vista que o corpo é fenômeno, e esse passa, permanecendo a causa, que é a energia, a vida em si mesma, ou seja, o espírito, né? A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores de consciência desperta, lúcida, avançando para a transcendência do eu, até culminar na identificação com a cósmica. Trocando em miúdos, vai, durante a vida, mudando seu pensamento para positivo. É isso. Até se chegar a um ponto em que você está ligado com o cósmico. Aí você morre assim de uma facilidade impressionante, como nós estamos vendo na quinta-feira. É isso. Lívia, é isso aqui. Né? Pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal. Tudo com letra maiúscula. Meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. Né? Porque vejam que até mesmo na hora da morte nós podemos ensinar.